Bom, deu problema com aquela outra parte lá, então eu vou continuar aqui. Ele quer saber a fração de velocidade máxima para concentração de substrato de 1 vezes km, 4 km e 6 km, ou seja, você substituir o substrato, a concentração de substrato, por esses valores. Então, vamos fazer 3 vezes e ver o que a gente tem, né? Então, velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes concentração de substrato dividido por km mais concentração de substrato. Velocidade inicial vai ser igual a velocidade máxima vezes o quê? Vezes 1 km. Por que 1 km? Porque aqui a gente vai substituir a concentração de substrato por 1 km no primeiro momento. Ops. Tá. Aí é isso daqui dividido por km mais 1 km, ou km mais km, tanto faz. Velocidade inicial, então, vai ser igual a velocidade máxima vezes 2 km dividido, vezes km dividido por 2 km. Então, a gente, como está dividindo km por km, a gente corta um com o outro, né? A gente vai ter igual velocidade inicial é igual a velocidade máxima, né? Dividido por 2. Velocidade máxima sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, é a mesma coisa que 0,5 velocidade máxima. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro. Ou seja, a questão certa é a questão B, C ou D. Então, vamos desvendar isso daí com as outras concentrações de substrato. Velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes concentração de substrato de 4 km dividido por km mais 4 km. Velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes 4 km sobre km mais 4 km é 5 km. Corto km com km, então a gente vai ter velocidade inicial é igual a velocidade máxima, velocidade máxima multiplicado por 4 vai ficar, então vai ficar 4 velocidade máxima dividido por 5. Né? Então, a gente faz 4 sobre 5, que é 0,8. 0,8 velocidade máxima. Beleza, então, questão certa é B, né? Ou questão D. Então, a gente já eliminou a C. Agora, a gente vai ver qual que está certa das duas, né? Então, vamos para o terceiro. Velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes 6 km dividido por km mais 6 km. Beleza, velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes 6 km dividido por 7 km. Corto km com km de novo, vou ter velocidade inicial é igual a, vai ficar 6 velocidade máxima, né, porque vai ficar multiplicando por 6 ali, dividido por 7. Velocidade inicial, então, quando a gente divide 6 sobre 7, dá 0,857, o que? Velocidade máxima. Ou seja, com esse valor aqui, esse valor aqui e esse valor aqui, a alternativa certa é a alternativa B. Aqui, ó, 0,5, 0,8 e 0,5857. Bom, essa é a questão 9.2. Então, e agora para a última, a questão 10.
Vamos lá. Chata pra caramba. Em um experimento, um grupo de pesquisadores descobriu uma enzima que acelera a conversão de glicose em etanol na produção de bebidas alcoólicas. Esses pesquisadores iniciaram a caracterização desta enzima e a nomearam de acelerase. No início do experimento, com concentração total de enzima igual a 6 nanomols, ou seja, concentração total de enzimas 6 vezes 10 a menos 9 mols. Então, só um pouquinho. Bom, e a concentração total de enzimas então que a gente tem é o nosso ET. Essa é a concentração total de enzimas, que é 6 vezes 10 elevado a menos 9 mols. Bom, e a velocidade máxima 2 micromols por segundo. Então, a velocidade máxima é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 mols por segundo. Bom, e ele quer descobrir o CACAT da enzima acelerase. Então a gente usa essa fórmula aqui, né? A velocidade máxima é igual a CACAT vezes ET, velocidade máxima, igual a CACAT vezes ET, mais um pronto. Velocidade máxima, então, esse número aqui grande, que é pequeno pra caramba, que é igual a CACAT, que a gente não tem, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 9 mols. Bom, o que a gente faz? Esse aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, nosso CACAT vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6. 2. Deixa eu só pausar, o cachorro vai latir. Bom, tô voltando aqui. 2 vezes 10 a menos 6, né? Dividido por 6 vezes 10 a menos 9. Né? Esse vai ser o CACAT, que vai ter um resultado de 333,33, se eu não me lembro, a unidade de CACAT. Mas é mols. Isso é mols. Então, esse é o CACAT da enzima acelerase, 333,33 mols. E agora a gente calcula a questão B. Em outra parte do experimento, no qual a concentração total de enzima era igual a 2 nanomols e concentração de substrato igual a 34 micromols, os pesquisadores observaram que a velocidade inicial era de 320 nanomols por segundo. Com base nessa outra parte do experimento, determine o valor de km para acelerase. Então, km a gente não sabe. E o que a gente tem aqui, então, é concentração total da enzima e concentração de substrato. Concentração de substrato é igual a 34 micromols, que é 34 vezes 10 a menos 6 mols. E os pesquisadores observaram a velocidade inicial de 320 vezes 10 elevado a menos 9 mols por segundo. Bom, aqui faltou concentração total de enzima. Concentração total de enzima, a gente... Aqui, a concentração total de enzima, dado que estava faltando. Ai, meu Deus. Tem que subir um pouco. É 2. Vai ficar meio torto aqui, mas não tem problema.
9. É 2 vezes 10 a menos 9 mols. 2 nanomols. Ele quer saber o valor de km para acelerase. Então, tem duas formas de a gente fazer. Ou faz assim, velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes concentração de substrato dividido por km mais concentração de substrato. Ou então, a gente vai ter que optar por velocidade inicial é igual a kcat vezes concentração total de enzima dividido por km mais S. Eu acho que assim fica muito confuso. É melhor descobrir primeiro esse valor aqui. Isso nada mais é que a velocidade máxima, né? Então, a gente calcula... Eu vou calcular a velocidade máxima, que é só a gente pegar, né, o kcat. Qual é o kcat? Como a gente estava falando da mesma enzima, a acelerase, a gente vai usar o mesmo kcat que foi descoberto aqui em cima, que foi 333,33 mol. É o mesmo kcat, por quê? Porque a gente está falando da mesma enzima. Então, eu vou usar aqui 333,33 vezes 2 vezes 10 a menos 9. Bom, dá um resultado muito minúsculo. Isso é a velocidade máxima, né? Que é igual a kcat vezes ET. Bom, essa velocidade máxima aqui deu 6,66 vezes 10 elevado a menos 7 mols por segundo. Bom, essa é a nossa velocidade máxima, então. Vamos usar a primeira aqui para calcular. E a gente já tem a velocidade máxima em mãos. Então, velocidade inicial é igual a velocidade... vamos fazer direto já usando essa fórmula aqui para não ficar demorado, né? Então, a velocidade inicial nossa, a gente tem que é 320 vezes 10 elevado a menos 9 mols. Essa é a nossa velocidade inicial. A nossa velocidade máxima a gente acabou de descobrir aqui, que é 6,66 vezes 10 elevado a menos 7 mols por segundo, né? Multiplicado que pela concentração de substrato, que é 34 vezes 10 elevado a menos 6. Isso dividido por o que a gente quer descobrir, o km, mais esse 34 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, essa conta gigantinha aqui vai ficar o seguinte, né? 320 vezes 10 a menos 9 é igual a gente já pode multiplicar essas duas partes aqui. Essa multiplicação aqui, deixa eu ver quanto que dá. Bom, isso aqui dá 2,26 vezes 10 elevado a menos 11 dividido por km mais 34 vezes 10 elevado a menos 6.
Bom, mesma coisa. Aqui está dividindo, vamos passar essa soma multiplicando para cá. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, 320 vezes 10 elevado a menos 9, multiplicado por quê? Por km. Então, vai dar 320 vezes 10 elevado a menos 9 km. Mais, né? A gente tem um sinal de mais aqui. Então, mais esses 320 vezes 10 a menos 9, multiplicado por 34 vezes 10 a menos 6. Então, multiplica por 34 vezes 10 a menos 6. E, por fim, dá 1,088 vezes 10 elevado a menos 11. Bom, isso é igual a 2,26 vezes 10 elevado a menos 11. Que é esse valor aqui. Bom, já passamos multiplicando para lá, agora a gente vai resolver isso daqui. A gente quer descobrir o km. E aqui a gente faz o seguinte. 320 a gente não pode, aqui tem km e esses outros não tem, então a gente passa para lá subtraindo isso daqui. Então vai ficar 320 vezes 10 elevado a menos 9 km é igual a 2,26 vezes 10 elevado a menos 11 menos 1,088 vezes 10 elevado a menos 11. Bom, agora é só a gente subtrair isso daí. A gente vai ter aqui então 320 vezes 10 elevado a menos 9 km igual a 2,26 vezes 10 a menos 11 menos 1,088 vezes 10 a menos 11. Dá 1,172 vezes 10 a menos 11. Bom, agora é só a gente terminar o que? Aqui está multiplicando, né? Vai passar para cá dividindo. Então, o nosso km vai ser igual a 1,172 vezes 10 a menos 11 dividido por 320 vezes 10 elevado a menos 9. E por fim, nosso resultado vai dar 0,00036, pode parar por aí assim. O que? Mouse. Esse é o nosso km. Ou a gente pode também representar como km é igual a 3,66 vezes 10 elevado, a gente conta quantas casas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a menos 5 mols. E aí tá aí, essa é a última questão, enfim, acabou. Aí é só isso, aí eu peço desculpas se ficou ruim em algumas partes, se ficou alguma coisa que eu fiquei meio confuso, que às vezes eu engasgo, às vezes não, né? Sempre engasgo bastante, mas o que eu queria tentar te ajudar era isso aí. Valeu, tamo junto e vamos pra próxima aí.